Bom dia, pessoal! Essa semana começamos a ler a porção de Noah e hoje estamos focando nos parágrafos de 96 a 98 do Zohar, nono ano de leitura. Bom, o Zohar pega, claro, a ideia de que tem um dilúvio na história de Noé, a influência das águas, né? E ele faz uma relação com um salmo, o Salmo 124, que fala sobre o poder das águas, né? 2 versículos em especial, e eu já vou ler para vocês. E aí o Zohar fala que essas águas, elas representam um tipo de ameaça na nossa vida. Então é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas, por outro lado, essa água no Salmo, ela é contrastada com outro tipo de ameaça. Então a gente acaba tendo uma aula sobre 2 tipos de ameaça que a gente pode ter na nossa vida. E claro, como a gente pode ficar mais esperto para essas ameaças não acontecerem. Então, o Salmo 124 que eu falei, ele é conhecido como um dos salmos de ascensão. Ele começa assim, Shir Hamalot, né? Um salmo que faz... A história conta que era quando os levitas estavam subindo as escadas do templo, né? Então ele começa mais ou menos falando o seguinte: graças a Deus, como os salmos, né? Um louvor a Deus que nos salva, graças a Deus que cuida de nós, e que se não fosse Deus, as águas poderosas teriam nos levado, né? Então claro que fica estabelecida a relação com o dilúvio, como eu falei. Então isso aparece no Salmo 124, versículo 5, né? Obrigado, Deus, porque se não fosse por ele, as águas poderosas teriam nos levado. Mas no versículo 6, o Salmo diz: bendito seja Deus, que não nos deixou cair como presa nos dentes deles. E aí o Zohar começa a perguntar quem que são eles, tá? E aí qual que é a relação disso, os dentes deles, com a água? E o Zohar explica para nós algo que para quem estuda Kabbalah já é bastante sabido, que nós como povo de Israel, e lembrando para quem talvez aqui é novo no canal, povo de Israel é qualquer pessoa que está preocupada em se elevar espiritualmente, né? Quando a gente está fazendo nossa caminhada espiritual, não tem nada a ver com ser judeu ou não. Nós que somos do povo de Israel, temos sempre nessa jornada espiritual inimigos que nos atacam. E esses inimigos na literatura cabalística são representados como as outras nações, né? Então cada nação representa um aspecto nosso que a gente tem que corrigir. Então você tem os gregos, você tem os edomitas, você tem os arameus, você tem os babilônios, os fenícios, os cananeus, né? Enfim, todos os povos que aparecem ali na Bíblia representam alguma coisa. Amalek, né? Tá. Então o Zohar começa a falar para nós que as águas representam um tipo de ataque que o povo de Israel sofre, e os dentes, que o Salmo 6, 124:6 agradece, né, por a gente não cair nesses dentes, representam um outro tipo de ataque que Israel sofre, tá? Então eu vou falar aqui em termos como se fosse o povo de Israel, né, com os ataques, mas claro que vamos lembrar que é para cada um de nós, né? Então vamos lá. A água, ela vai representar uma ameaça, vamos chamar de sutil, uma ameaça delicada, né? Indireta. Apesar da gente falar de águas poderosas, como aqui no Salmo, comparado com o dente, né, que é duro, a água ela representa essa sutileza no ataque. Então, como assim? A água ela vai entrar na Kabbalah como um ataque que nós podemos sofrer na nossa vida por pressão e por envolvimento gradual. Ou seja, sabe aquela coisa assim, no começo eu vou me relacionando com alguma... Por exemplo, com alguma cultura, se a gente falar nesse termo de israelita, né? E essa outra cultura, ela não me ataca diretamente, ela não me ataca frontalmente. Ela vai me atacando, me influenciando aos pouquinhos, indiretamente. Então ela vai me pressionando, eu vou me envolvendo, e quando eu vou perceber, eu já não sou mais eu. Então essa água representa um afogar da minha personalidade, uma assimilação de quem eu sou, tá? E a água como um dissolvedor, não sei como se fala em português, a água que dissolve, né? Então ela vai dissolvendo quem a gente é. A água, ela tem aquele simbolismo que ela pode corroer, né? Ou erodir, mas não do dia para a noite, não é que nem um ácido. Muito lentamente, muito persistentemente. Então é a ideia de que é um mal que vem pressionando você continuamente, aos pouquinhos, e quando você vai ver, o estrago está feito. Se a gente falar em termos, como eu disse, de Israel e nações, e aí, claro, vocês entendam o simbolismo, isso representa aquelas nações que estão tentando absorver o povo de Israel culturalmente e espiritualmente.
Então, ela simboliza nessa batalha, né, espiritual o risco de você aniquilar o povo de Israel, porque você faz o povo de Israel se assemelhar a você. Você aniquila ele cultural, espiritualmente. Então você faz o povo perder a identidade, percebe? Aí a água está dissolvendo essas fronteiras. Então a água vai representar a pressão constante e sutil dos outros tentando te eliminar. No período histórico, se a gente for falar assim, quem vai representar isso, por exemplo, é a cultura grega, a cultura helenística, que externamente, quando os gregos, os helenísticos, dominaram o povo de Israel, eles falavam assim, não, pode seguir a sua religião, a gente não tem problema nenhum com isso. Mas aos pouquinhos, o que ia acontecendo? Um aculturamento. Os israelitas iam virando helenistas, né? Eles eram seduzidos pelo modo de pensar da filosofia grega, dos esportes, do culto à arte. E quando você vai ver, o israelita já não é muito israelita, ele já está helenizado. Tá? Inclusive é muito interessante de pensar que foi realmente um dos grandes grupos judaicos que surgiram, se a gente fala em termos históricos, fora de Israel, os helenistas. Tá? É daí que também vai vir a tradução da Bíblia para o grego, pela primeira vez. Tá? Você vai ter depois grandes judeus misturados com a cultura grega, como Filo, tá? De Alexandria. Alexandria era uma cidade no Egito de influência grega. Você vai ter depois, toda uma comunidade, né, judaica helenística. Então, repito, eu estou falando aqui em termos históricos, você poderia entender como um processo histórico, mas entenda isso também você como indivíduo que está, né, vendo esse vídeo. Tem gente que ela vai te destruindo, digamos assim, inimigos que vão te destruindo aos pouquinhos, com persistência, com influência sobre você, exercendo o poder dele de maneira muito leve. E quando você vai ver, você já não é mais você. Tá? Então é uma destruição quase que por osmose, sabe? Porque você está convivendo com aquela pessoa. Já por outro lado, o versículo 6, né, se não me engano, dos Salmos, agora eu esqueci, fala, bendito seja Deus também, que além de nos salvar das águas, se não fosse Deus a gente não se salvava, bendito seja Ele porque não me deixou cair nos dentes dos outros. E aí os dentes representam, claro, uma ameaça totalmente diferente da água. Agora a gente está falando de uma ameaça direta, uma ameaça agressiva, uma ameaça imediata. Tá? Semelhante ao porquê que o dente representa um animal que está comendo, né? Ou ele quer comer, tanto que o versículo fala de caça. É a ideia aqui, eu venho, ataco, eu quero destruir e comer. Imagina, sei lá, um leão quando vai caçar, né? Uma hiena quando vai caçar. Então o dente representa uma ação rápida, de impacto direto, de imediato, e agora estamos falando de uma tentativa de te dominar ou de te destruir fisicamente. Enquanto a água é uma dominação cultural, uma dominação espiritual, aqui não. O dente representa a aniquilação física, né? Eu venho com arma, ponho a arma na tua cabeça e te ameaço, Deus nos livre. Então, de novo, a ideia de um predador com a presa. O leão, quando ele vai querer dominar a caça dele, ele não senta para conversar com ela, ele não faz ela virar um leão, entrar no mundo dele. Não, ele elimina a presa. Né? Então, no contexto, de novo, Israel contra as nações ao longo da história, os dentes vão representar todas as forças que buscam eliminar Israel de cara, né? Não convertendo ao modo de vida. E aí, geralmente, a gente põe dois povos. Poderia pôr mais, mas geralmente a gente fala que os romanos foram assim e os babilônios, tá? Que inclusive foram os dois grupos que destruíram o Templo de Jerusalém. Então, vamos pegar os romanos, que geralmente a gente fala de cultura greco-romana, né? Então, os gregos, na verdade, tinham uma abordagem totalmente diferente dos romanos em relação à religião, tá? Os romanos, eles foram um dos impérios mais fortes da Terra, se não o mais forte, né? Tinha um exército extremamente poderoso. E aí, realmente, os romanos, quando você enfrentava, você ficava contra o romano, ele ia para cima com batalha, né? Então, ele já tinha um ataque muito mais frontal ao judaísmo, inclusive proibindo que se fizesse certas práticas que os gregos muitas vezes não proibiram. Os romanos chegaram a proibir, por exemplo, você fazer circuncisão, você estudar a Torá. Os gregos é aquilo que eu falei, não, era outra coisa. Não, pode fazer, faz aí, segue a sua religião. Só que ele vai te cativando com a fala, né? E o romano não. Então, agora nisso, se a gente traz para a nossa vida pessoal, o que vai representar os romanos ou os dentes, né? São aquelas pessoas que elas vêm claramente falando que elas não gostam de você, elas vêm claramente se opondo a você e elas tentam te destruir, então, fisicamente. Elas não vão por persistência, por influência, por persuasão, né, te aculturando, não. Elas querem te eliminar o mais rápido possível.
Então, a gente tem, encerrando aqui o vídeo de hoje, basicamente que duas provações complementares que a gente pode passar na vida, né? Dois tipos de inimigo que a gente pode encontrar na vida. Então, tanto inimigos que querem engolir a gente com o dente, né? Ou inimigos que querem diluir a gente por meio da assimilação. E nós temos então que lembrar que nessas horas vale a pena estratégias diferentes para lidar com cada um deles, mas em ambos os casos tem algo em comum. Eu lembrar que eu sou do povo de Israel, no sentido, reafirmar a minha singularidade, né? Confiança em Deus, como diz o Salmo, ainda bem que Deus não deixa essa água me superar e não me entrega na mão dos que têm os dentes. E aí essa noção de singularidade, perceber que eu estou no meu caminho e que esse caminho não é lá muito bem quisto, é justamente isso que me dá a força, né? Eu estou fazendo um caminho especial, eu estou fazendo um caminho sério, tá? Que pode então suscitar problemas porque os outros ficam incomodados, mas essa é justamente a minha força, saber que eu estou trilhando esse caminho. E aí isso me ajuda a superar os obstáculos. Um bom dia a todos e tudo de bom.